Você já teve a sensação de que o mundo está mudando rápido demais? A cada novo dia surgem notícias que parecem confirmar aquilo que, durante séculos, foi anunciado nas Escrituras: guerras, crises, violência, medo, insegurança, pessoas cada vez mais frias umas com as outras. Em muitos corações nasce uma pergunta silenciosa: será que estamos vivendo os últimos tempos? Será que a volta de Jesus está próxima? Independentemente de quanto tempo ainda falte, existe uma verdade que jamais mudou. O próprio Senhor Jesus declarou em Mateus 2:4 e 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Perceba que Jesus não nos pediu para descobrir datas, calcular calendários ou viver dominados pelo medo. Ele nos chamou para viver em vigilância, esperança e fidelidade. Hoje, aqui no canal A Lei do Silêncio, eu quero caminhar com você por essa mensagem que não foi escrita para assustar ninguém, mas para despertar corações. Porque quando entendemos os sinais da volta de Cristo da maneira correta, deixamos de viver preocupados com o futuro e começamos a viver preparados para encontrar o Senhor a qualquer momento. Respire profundamente por alguns segundos. Esqueça as distrações ao seu redor. Permita que esta mensagem fale primeiro ao seu coração. Talvez Deus tenha reservado este encontro exatamente para esta noite. Vivemos em uma geração marcada pela velocidade. Nunca tivemos tanta informação, tanta tecnologia e tantas facilidades. Ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas cansadas, ansiosas, deprimidas e vazias espiritualmente. Parece que quanto mais o ser humano conquista do lado de fora, mais perde a paz do lado de dentro. Jesus já havia alertado que isso aconteceria. Quando os discípulos perguntaram quais seriam os sinais da sua volta, ele falou sobre guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições, falsos profetas e o esfriamento do amor de muitos. Observe algo muito importante. Jesus nunca disse essas palavras para provocar desespero. Ele disse essas palavras para preparar seu povo. Existe uma enorme diferença entre viver assustado e viver preparado. Quem vive assustado perde a paz. Quem vive preparado encontra esperança. Os sinais não foram dados para alimentar teorias, mas para fortalecer nossa fé. Sempre que olhamos para o cenário do mundo, devemos lembrar que Deus continua no controle da história. Nada acontece fora do seu conhecimento. Nada pega o Senhor de surpresa. Enquanto muitos enxergam apenas caos, os filhos de Deus lembram que todas essas coisas já haviam sido anunciadas pelo próprio Cristo. Isso não elimina nossa responsabilidade de buscar justiça, paz e amor neste mundo, mas nos lembra de que nossa esperança definitiva não está nas circunstâncias da terra e sim no reino de Deus. Antes de continuarmos, quero fazer um convite. Se esta mensagem está despertando seu coração, escreva nos comentários: eu escolho vigiar. Essa pequena declaração pode se tornar uma oração sincera diante de Deus. Ela lembra ao seu próprio coração que sua prioridade é permanecer firme na fé. Agora vamos refletir sobre algo essencial. O maior erro que alguém pode cometer ao estudar os sinais da volta de Jesus é concentrar toda a atenção nos acontecimentos externos e esquecer da própria vida espiritual. É muito fácil analisar notícias. Muito mais difícil é examinar o próprio coração. Jesus nunca ensinou que a principal preparação seria observar os acontecimentos do mundo. Ele ensinou que deveríamos vigiar nossa própria vida. A pergunta mais importante não é quando Jesus voltará. A pergunta mais importante é se ele voltasse hoje, como encontraria meu coração? Essa pergunta muda completamente nossa perspectiva, porque deixa de ser uma curiosidade sobre o futuro e passa a ser uma decisão sobre o presente. A preparação espiritual começa dentro de nós e ela pode começar hoje. O primeiro pilar dessa preparação é o arrependimento diário. Muitas pessoas entendem arrependimento apenas como um momento específico da conversão. Mas a Bíblia mostra que o arrependimento faz parte da caminhada cristã.
Todos os dias precisamos permitir que Deus examine nosso coração. Todos os dias precisamos reconhecer nossas falhas. Todos os dias precisamos pedir que o Espírito Santo continue moldando nosso caráter. Arrepender-se não significa viver condenado. Significa permanecer sensível à voz de Deus. É como limpar diariamente uma casa. A sujeira não aparece apenas uma vez. Da mesma forma, precisamos permitir que Deus limpe continuamente nosso interior. Pergunte ao Senhor nesta noite: Pai, existe algo dentro de mim que precisa ser transformado? Talvez seja orgulho. Talvez seja mágoa. Talvez seja falta de perdão. Talvez seja ansiedade. Talvez seja um pecado escondido que apenas Deus conhece. Ele não revela essas coisas para nos humilhar. Ele revela porque deseja nos restaurar. O segundo pilar é desenvolver intimidade com Deus no silêncio. Vivemos cercados de barulhos celulares, notificações, redes sociais, compromissos, preocupações. Nossa atenção é disputada o tempo inteiro. Por isso, muitas pessoas dizem que Deus parece distante. Mas será que Deus se afastou? Ou será que o excesso de ruído está impedindo que escutemos sua voz? Ao longo das Escrituras vemos homens e mulheres que encontraram direção justamente quando aprenderam a buscar o Senhor no secreto. Foi no silêncio que Elias ouviu a voz suave de Deus. Foi no silêncio que Jesus frequentemente se retirava para orar. Foi no silêncio que tantos servos fortaleceram sua comunhão com o Pai, talvez hoje. Deus não esteja pedindo que você faça algo extraordinário. Talvez Ele esteja apenas convidando você a reservar alguns minutos por dia para permanecer em sua presença, sem pressa, sem distrações, sem precisar falar o tempo todo, apenas ouvindo. A intimidade cresce quando aprendemos a permanecer. O terceiro pilar é o desapego das distrações. Isso não significa abandonar responsabilidades. Também não significa viver isolado. Significa colocar cada coisa em seu devido lugar. O mundo tenta convencer as pessoas de que elas precisam correr sem parar, produzir sem descanso, consumir sem limites, buscar reconhecimento continuamente. Mas Jesus nos lembra que existe um tesouro muito maior. Quando nosso coração fica completamente preso às coisas desta terra, perdemos a capacidade de olhar para o céu. A preparação espiritual exige prioridades corretas. É possível trabalhar muito e continuar colocando Deus em primeiro lugar. É possível administrar negócios, cuidar da família e viver em comunhão com Cristo. O problema não está nas atividades. O problema aparece quando elas ocupam o lugar que pertence somente ao Senhor. Por isso, pergunte a si mesmo: o que ocupa meus pensamentos durante a maior parte do dia? Aquilo que domina nossa mente costuma revelar onde está nosso coração. Se esta reflexão está fortalecendo sua fé, aproveite este momento para se inscrever no canal A Lei do Silêncio. Nossa missão é produzir mensagens que aproximem você da palavra de Deus e fortaleçam sua caminhada diária. Que este canal continue sendo um lugar onde sua alma encontra descanso e direção. Agora existe outra verdade maravilhosa que precisamos lembrar. Muitas pessoas enxergam a volta de Jesus apenas como um evento assustador. Mas para aqueles que pertencem ao Senhor, ela representa a maior esperança da história. Pense nisso. Será o fim definitivo da dor, o fim do sofrimento, o fim das lágrimas. O fim da morte, o fim da injustiça. O fim da separação entre Deus e seu povo. O livro de Apocalipse descreve um tempo em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Tudo aquilo que hoje machuca será completamente transformado pela presença do Senhor. Por isso, a esperança cristã não está baseada no medo. Está baseada na promessa. Enquanto o mundo procura segurança em tantas coisas passageiras, os seguidores de Cristo lembram que sua verdadeira cidadania está nos céus. Essa esperança muda completamente nossa forma de viver.
Quem espera Jesus aprende a amar mais. Perdoa mais rapidamente. Serve com alegria. Compartilha o evangelho, cuida das pessoas. Valoriza a família, busca santidade. Não porque deseja conquistar a salvação pelas próprias obras, mas porque ama aquele que prometeu voltar. Esperar Jesus não significa abandonar a vida presente. Significa viver cada dia com um propósito eterno. É acordar pela manhã perguntando: Senhor, como posso glorificar Teu nome hoje? É trabalhar com honestidade. É tratar as pessoas com respeito. É viver com integridade mesmo quando ninguém está olhando. É permanecer fiel tanto nos dias fáceis quanto nos dias difíceis. Essa é a verdadeira vigilância. Antes de encerrarmos esta reflexão, quero pedir algo muito especial. Se você conhece alguém que anda angustiado, perdido ou distante de Deus, compartilhe esta mensagem. Talvez Deus use exatamente este vídeo para reacender a esperança no coração dessa pessoa. Nunca subestime o poder de uma palavra inspirada pela palavra de Deus. Agora quero convidar você para o momento mais importante deste encontro. Feche seus olhos, se puder. Respire profundamente. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, nós entramos na Tua presença neste momento com humildade e reverência. Obrigado porque Tu és soberano sobre toda a história e porque nenhuma promessa da Tua palavra falhará. Pai, reconhecemos que muitas vezes permitimos que as preocupações deste mundo ocupassem um espaço maior do que nossa confiança em Ti. Perdoa-nos pelas distrações, pelo esfriamento espiritual e pelas vezes em que deixamos de buscar a Tua presença. Renova em nós o primeiro amor. Dá-nos um coração vigilante, humilde e sensível à voz do Espírito Santo, e ensina-nos a viver cada dia como quem espera alegremente pelo encontro contigo. Livra-nos do medo que paralisa e enche-nos da esperança que fortalece. Que nossa fé permaneça firme mesmo diante das dificuldades deste tempo. Guarda nossas famílias. Fortalece nossa igreja e ajuda-nos a sermos luz onde houver escuridão. Que nossas palavras, atitudes e escolhas reflitam o caráter de Cristo todos os dias. E quando o Senhor vier, que nos encontre perseverando na fé, servindo com amor e vivendo para a Tua glória. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Derrama paz sobre os corações ansiosos, esperança sobre os desanimados e força sobre aqueles que estão cansados. Nós confiamos completamente em Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, descanse nesta verdade. Deus conhece seu coração muito melhor do que qualquer pessoa. Continue caminhando com Cristo um dia de cada vez, alimentando sua fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com o Senhor. Lembre-se sempre, para a volta de Jesus não é viver com medo do amanhã, mas viver fielmente hoje. Obrigado por permanecer até o final desta mensagem. Que a paz de Cristo encha sua casa, fortaleça sua esperança e guarde seu coração. E nunca se esqueça da essência do nosso canal. No silêncio, Deus continua falando. Até o próximo vídeo.